ele demonstrou grande interesse por Jesus, né? Muito em função dos milagres que ele presenciou. Por parte do mestre, ele tinha feito alguns milagres ali, Nicodemos presenciou, então ele ficou muito curioso para saber quem era de fato Jesus. Nós aprendemos que o novo nascimento não significa aperfeiçoamento do pecador. Nascer de novo não quer dizer aperfeiçoar o velho ou o ímpio, né? Nascer de novo é de fato nascer de novo. Então não significa o aperfeiçoamento, né, do pecador, e sim uma transformação plena. Significa a eliminação do velho e o surgimento do novo. Ao mesmo tempo que o velho é eliminado, o novo homem surge. Então, o novo nascimento quer dizer morte de um, nascimento de outro. Nós aprendemos a origem, se dá a renovação, a regeneração precisa da participação efetiva do pecador com a sua fé. É uma obra puramente divina. O Espírito Santo é Deus que executa esse nascimento, a regeneração, é tudo a mesma coisa, né? É Deus que faz, puramente divino. No entanto, assim como é a salvação, né, a regeneração ela precisa de uma participação efetiva do ser humano. Né? Precisa, senão se eu negar, se não querer, não tem como ser, né? Deus não força. Né? E nós falamos ainda sobre o novo nascimento, o novo nascimento propriamente dito, né? Nós estamos aqui alguns conceitos acerca dos meios pelos quais o novo nascimento se processa, acontece, através de alguns meios. Né? Estamos falando da água e do Espírito, esses meios, água e Espírito. Mas o que quer dizer nascer da água e do Espírito? Entre um conceito e outro, nós apresentamos aqui o nosso conceito, que nós entendemos, né? Que consiste em afirmar que essa água é uma referência à palavra de Deus. Eu entendo que nascer da água e do Espírito é nascer da palavra, né? A palavra é da vida, né? Que é o próprio Jesus, a palavra de Deus, e o Espírito, né? Então está tudo ali, nascer de Deus, nascer de novo, nascer de Deus. Isso nós aprendemos na semana passada. E a lição de hoje traz como tema a verdadeira adoração. O nosso tema de hoje é a verdadeira adoração. E quando se fala em algo verdadeiro, a ideia é que existe um falso. Né? Se nós falamos qualquer coisa, isso aí é falso, isso é verdadeiro, é porque existe, né? Um outro, né? Exatamente. No entanto, eu parto do princípio de que se existe uma falsa adoração, ela simplesmente não é adoração. Se é falsa, não é adoração. Assim como uma fé falsa não é uma fé. Um Deus falso não é um Deus. Um cristão falso não é um cristão. Entende? Então parte desse princípio. Pode até chamar de bajulação, atorapão. Deus crente vem para a igreja, sabe o que quer, né? Deus. Né? Mas o cristão falso ele não é um cristão. Não é um cristão. E assim eu entendo também. A gente pode aplicar aqui nessa questão da adoração. Se é falsa, não é adoração. Não queremos nos adiantar aqui, né, nas definições do termo adoração, que é a palavra-chave da lição. Mas, a princípio, eu diria que a verdadeira adoração é coisa rara.
verdadeiro adorador é raro de se achar. É raro. Não é que não tenha, né? Mas principalmente nos dias de hoje, né? Muito difícil de achar, mas tem, obviamente. Mas a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Né? Lógico que isso aí é força de expressão, né? Que Deus sabe onde está, mas quando fala que Deus procura, eu entendo que é porque é algo que é difícil, né? Texto A. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Bom, nós terminamos um ponto acima, dizendo que a verdadeira adoração é coisa rara. E esta é uma verdade incontestável. Tem como contestar essa verdade de que é raro encontrar um verdadeiro adorador. A maior prova disso talvez seja o fato de que Deus, o Pai, procura os que assim o adorem. É óbvio que aqui nós temos uma força de expressão, né, dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores, não pode ser literal, de forma alguma. Mas a questão é, o que significa adorar a Deus em espírito? Quantos de nós saberiam definir essa expressão? Né? Assim, quantos dos irmãos, né? Ou da igreja, adorar a Deus em espírito, o que é isso? Né? Quando a gente fala em verdade, parece ser mais fácil compreender, né? Adorar em verdade, né? Ou seja, sem falsidade, né? Sem hipocrisia, sem interesse próprio, adorar a Deus em verdade. Eu estou ali porque eu quero, de fato, adorar, conhecer, reconhecer, e não porque eu quero me beneficiar de alguma coisa, né? É mais fácil. Mas em espírito, seria esse adorar em espírito. Então aqui como a introdução, né, então mais para frente a gente vai voltar nesse tema aí para estar falando, né? E vamos aí aprofundar agora. Verdade prática, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Isso é a definição do pastor Elenay Cabral. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Tudo isso parece ser subjetivo. Como assim, rendição a Deus? Como que eu me entrego sem reservas plenamente a Deus? Parece meio subjetivo, porque eu tenho uma vida totalmente matéria. Os nossos contatos são matéria. Como diz respeito a um relacionamento entre matéria e espírito, também é difícil você associar isso. Uma entrega a um ser espírito, né? Então, fica meio não muito claro, né, eu diria. Paulo falou que os casados cuidam da coisa do Senhor como a ideia do Senhor. E o solteiro cuida das coisas do... as casadas é o contrário das coisas do mundo. A casada é a coisa de Deus e do casamento, né? Isso, o solteiro é das coisas de Deus, né? Por isso que Paulo fala assim, bom se não casasse, né? Então aí já não tem então se fosse para ter uma total entrega, né? Então já ficaria meio... Pra ficar abrasando. Paulo não casou, né? Ele não era casado não, né? Ele já tinha um espinho na carne, vai saber se não era isso. Tentação minha. O pessoal briga tanto sem saber o que é esse espinho que Paulo tinha. O pessoal fala aí, pode ser uma coisa que ele... Né? Ele não podia casar, porque ele viajava muito, sofria muito, mas tinha uma mulher do lado. Rodeado de macho, cadeia preso e... Não tinha como assim, né? Era apóstolo, né? Bom, mas vamos lá então. Começando pelo verbo adorar. Adorar quer dizer, na definição aqui do comentarista, né, viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. É uma definição muito boa, pastor Elenay Cabral. Viver em rendição total e entrega plena a Deus. Rendição total e entrega plena, né? E se resume aqui essa verdade prática. E temos também definições mais formalizadas nos dicionários, que aliás são todas paralelas, né? Que vai dizer que adoração é venerar, né? Eu anotei aqui, por exemplo, no dicionário de Oxford, Language, acho que é mais ou menos esse palavra, Language, Oxford. Adorar quer dizer prestar culto, cultuar, venerar, reverenciar,
E todos eles caminham mais ou menos nessa mesma definição da palavra adorar. Não obstante tudo isso, ou seja, apesar disso, a definição de adoração pode ser pessoal e ter vários sentidos. Ela pode ser pessoal. O que você entende por adoração? O que você entende? Pode ser muito pessoal. Por exemplo, eu entendo que adorar a Deus pode significar temer a Deus. Né? Eu parto desse princípio. Tudo que eu vou fazer, eu vejo assim, será que Deus vai se agradar ou não? Então, esse temor é uma espécie de você reconhecer a soberania, reconhecer que Deus está no domínio. É uma forma de adoração. E entendo a adoração dessa forma, resumindo nisso. Né? O povo costuma dizer, os passarinhos estão adorando a Deus. Cantando. Os passarinhos estão cantando. Agora, se está adorando a Deus, não. É só linguagem, porque passarinho tem consciência, né? Animal não tem consciência. Mas eles anunciam agora. Eles anunciam, né? A criação anuncia, mas assim, como se fosse uma árvore que anuncia. Simplesmente pelo fato de existir. Mas você... Quem criou? Entende? Mas consciência, adorar. Simplesmente de você obedecer. Se obedecer a Deus, simplesmente já está adorando a Ele. Tá fazendo. Então, você obedece por quê? Porque você tem. Isso, entendeu? Então não é um conjunto, tá junto ali, andando lado a lado. Você pode ter uma autodefinição, né? Sua. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é reverenciá-lo, é ter fé nele, né? Eu saber que eu posso, por exemplo, eu tenho como colocar um segurança para me proteger, mas também eu posso crer nele. Entende? Tenho dinheiro suficiente. Não, vou sair na rua e aguentar, com 3 seguranças de cada lado e vou de boa. Ou então eu posso adorar a Deus confiando nele. Entende? Se você tiver adorar, você define da forma que você. É igual aquilo assim, se você tiver, por exemplo, amor, pronto. Você faz todos os mandamentos, você tem um único, que é o amor, que é o principal. Sim. Então, você tendo o amor, você faz tudo se resume exatamente. Tudo. Você acaba cumprindo todos, né? Então, eu entendo assim, o pai desse princípio, que adorar significa, em geral, temer a Deus, reconhecer a sua soberania, mas também pode significar viver em uma fé viva, uma fé perseverante, pode significar uma valorização da palavra de Deus, que hoje está tanto desvalorizada, né? Você prestigiar, dar valor, tá constantemente o que é que Deus está falando, o que é que Deus quer falar, né? Querem descobrir a vontade de Deus através da sua própria palavra. Isso é uma forma de adorar a Deus. Tem pessoas que só andam com a Bíblia na mão, mas lê que é bom nada. Lê que é bom nada. Não lê. De forma alguma. A piada do cristão e o católico diz que a Bíblia do cristão cheira as axilas e a Bíblia do católico cheira a mofo, né? Que ninguém já joga lá, ninguém lê mesmo. Quer dizer, anda com ela, mas não lê. A introdução. Pode ser? Introdução, né? O ser humano sente uma necessidade deixa eu aumentar um pouco, estou meio... mas tá pequenininho mesmo aqui. Intrínseca de Deus, com a leitura da passagem de João 4. Essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamento valioso sobre a adoração. Amém. Então eu comecei, inclusive aqui, irmão, falando sobre adoração, o sentido cristão de adoração. Tem o sentido dos dicionários seculares e tem os sentidos também dos originais, né? Que a gente vai ver aqui mais pra frente, tem um tópico que fala nisso. Então já tem essa definição no sentido da cristão, da igreja, pra gente já entrar mais ou menos, né, sabendo. Mas vamos lá, aqui na introdução, o pastor Elenay Cabral, ele destaca 2 pontos importantes. A necessidade de Deus, né? 2 pontos importantes. A necessidade de Deus. Eu até acho que a palavra mais adequada aqui seria carência de Deus. Ele fala sobre essa necessidade de
de Deus, né, que está intrínseca, ou seja, dentro de cada ser humano. É óbvio que todo mundo sente, aliás, necessita de Deus, mas nem todos sentem essa, no meu entender, arminianista, né? Eu não entendo que todo ser humano tenha essa necessidade de Deus. Porque necessidade e carência tem tem um pouquinho de diferença. Então o pastor ele fala que está intrínseca, né, de cada ser humano essa necessidade de Deus. Sim, a necessidade sim. Mas precisa ver se ele sente isso, né? Continuando aqui. E o segundo ponto, não menos importante que esse, né, que esse primeiro, é a verdadeira adoração. Então ele fala da necessidade, fala da verdadeira adoração a Deus. Quando Jesus fala para a mulher samaritana sobre a água viva, referindo-se a si mesmo, ele fazia referência a uma sede espiritual, né? Obviamente não era sede de água, né? Embora ele tenha pedido água para a mulher, estava com sede de fato. Mas ele levou para o lado espiritual, ele fala dessa sede espiritual. Ali foi uma estratégia, né? Que era uma carência de Deus implícita na humanidade. Essa sede espiritual, sim. Né? Todo ser humano tem essa carência de Deus. E nem sempre perceptível. Né? Sobre a verdadeira adoração, o texto está mais claro e compreensível, né? E é sobre essa verdadeira adoração que iremos nos debruçar em toda essa aula. Eu até tenho uma parte dela aqui que eu comento, eu falo que o pastor é meio que repetitivo, né? Eu assistindo aqui alguns vídeos e de fato ele fica meio que ali girando em torno do nada para falar a mesma coisa, né? Ele fala muito lá pro tópico 2 e 3 em diante. Mas vamos lá, o 1 do 1. Quem lê aí? O encontro em Samaria e duas preciosas lições. Olha, a necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era-lhes necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e, para tal, teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro de uma mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Amém. Aqui, irmãos, a necessidade de passar em Samaria. O versículo fala assim, necessário eu acho que é mais ou menos assim, necessário é passar por Samaria. Existia de fato essa necessidade geográfica, né? Não sei se eu não vou saber, mas digamos aqui o mapa de Israel, aqui ficava a Judéia, Galiléia e Samaria tinha que passar aqui no meio. Não tinha como, mar, era mar também, é mais ou menos isso, só para ter ideia. Então, é necessário passar, geograficamente falando, né? Mas a gente vai ver aqui que a necessidade que Jesus, eu creio, né, que ele tinha em mente não era pelo simples fato de ter que passar geograficamente pelas terras de Samaria. Então vamos lá ver o que eu comentei aqui. É bem comum nos relatos bíblicos acerca do ministério de Jesus nos depararmos com situações em que ele, eu coloquei entre aspas aqui, mata dois coelhos em uma cajadada só. Jesus ele vai fazer um negócio e acaba fazendo 2, 3 de vez, né? É multifuncional. Isso pode significar a eficiência do seu ministério entre nós, né? E dessa forma acontece ainda hoje. Jesus, ele mata 2 coelhos em uma cajadada só, né? E isso pode significar eficiência do seu ministério entre nós. E dessa forma que aconteceu lá, acontece ainda hoje. Aqui é destacado a necessidade de Jesus passar por Samaria. Então tá vendo?
Há um destaque aqui. Professor, vem. Então, é destacado aqui no texto a necessidade de Jesus passar por Samaria. Obviamente que essa necessidade não era de entrar na cidade, ele não queria resolver nada na cidade de Samaria, em Sicar, mas nos arredores dela, onde estava ali o poço, especificamente ali estava o poço de Jacó. Outro fator importante é que essa tal necessidade não era devido ao acesso fazer necessário para ir para Galiléia e passar ali, como eu havia falado, não era necessidade geográfica. Ele havia saído da Judéia a cerca de 219 quilômetros de distância em direção a Galiléia. E é de se esperar que houvesse caminhos bons e caminhos ruins nesse percurso, Obviamente tinha. Mas o real motivo de Jesus sentir a necessidade de passar por Samaria era por causa do encontro que ele iria ter com essa mulher samaritana. Então, fica claro aqui, a gente vai estar falando bem mais na aula, essa necessidade nós devemos entender como uma necessidade espiritual, de evangelização do Pai de Jesus, e não tão, digamos assim, simples, apenas entender que era uma questão geográfica. Quebrar uma grande barreira ali, né? A gente vai ver no discurso de Jesus ali que Jesus aquela mulher acabou evangelizando toda a cidade, uma grande parte dela, E eu fico imaginando uma palavra de prostituta, Todo mundo deveria conhecer aquela mulher. 5 maridos, que tinha agora não era dela. Imagina a fama que ela tinha. Mas deram crédito ao evangelismo que ela fez lá. Alguém falou truque de mim, outros não me ensinam as minhas palavras, E foram, acreditaram e se converteram. Então, tinha um propósito espiritual quando Jesus decidiu passar ali por Samaria. Vamos pro 2 então? Necessidade do ser humano. Vamos lá, meu Jair, já leu? Já leu, meu Já li, já. Leu, Richard? A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado: Mestre, dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Ainda que encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Amém. Nós finalizamos o último comentário falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e o comentarista, o pastor Elinay Cabral, ele inicia esse tópico falando exatamente disso, desse encontro. É dito aqui que aquele encontro não foi ocasional, não foi um acidente do percurso ali. Não foi uma fatalidade, E na verdade, nada é fatalidade. Nesse sentido aqui, eu fecho com os calvinistas, eu apoio eles, porque eu não acho que tem alguma fatalidade na vida do ser humano. Eu não acho que hoje, por exemplo, tinha uma mulher, não sei se não estão acompanhando, universitária da USP lá que foi morta. Eu vi. E aí eu fico associando as coisas, irmão. Na minha cabeça, às vezes a gente acaba até julgando, Mas enquanto você está só pensando ali, com muita limitação, eu fico pensando, a USP é cheia de feministas, de pessoas contra Deus, imagine, pessoas tortas marcando pessoas tortas, sabe? Mundão.
Então, eu acho que isso está no controle de Deus. Nada acontece por acaso, né? Essas coisas. Eu tenho muita dó de criancinhas, de pessoas... Hoje morreu um bebezinho, né? Quando é mortas, assim, esse tipo de atrocidade que acontece. Mas com pessoas grandes, assim, eu imagino que tem um pouco de culpa aí no cartório, não sei. Né? Porque uma pessoa que realmente serve a Deus, que é filho, que se posiciona ali, tem uma proteção especial ali, né? Mas enfim, é só um comentário aí à parte. Então, não foi uma fatalidade, né? Jesus ter passado ali. E na verdade, como eu coloco aqui, nada é fatalidade na vida do cristão, principalmente. Como aprendemos ao estudarmos o livro de Esther, trimestres atrás, né, eu não lembro exatamente que trimestre foi, né, como é maravilhoso, irmãos, eu coloquei essa observação, pensar nisso, né, como é maravilhoso pensar nisso, que a tua vida, a minha vida, tem alguém conduzindo. Isso é muito bom, né? A gente não para a gente imaginar isso, né? Tem alguém por trás superior, poderoso, que realmente pode nos conduzindo, né? Se brincar dizendo até onde pisa, não pisa não, tá? Entende? Isaías, quando eu vejo aquele capítulo 41 de Isaías começa meio que descrever um pouquinho o tamanho de Deus, o que ele faz, né? Sentado na cadeira, os seus pés estão, né? Curtindo. Você fala. Imagine, aquela mulher decide meio-dia para não ser vista, acho que por causa da fama que tinha, não sei. Era um horário que ninguém pegava água no poço, né? A história fala isso. E ela decidiu meio-dia e Jesus, onisciente lá, verdadeiro Deus, decide encontrar com aquela mulher naquele momento, sabe? E aí você fica associando as coisas. Não acontece por acaso, né? Então Jesus orquestra, arquiteta, né, as nossas ações de uma maneira tão sobrenatural e majestosa que somos simplesmente incapazes de compreender, mas acontece de uma maneira que as nossas ações se encaixam perfeitamente em seus propósitos ao vivo. O nosso dia a dia, o nosso caminhar, as fases de nossas vidas, né, todas elas se encaixam perfeitamente nos propósitos salvíficos de Deus. Assim como foi o seu propósito naquele encontro com a samaritana, não é diferente com o resto da humanidade. É por isso que se diz: Deus marcou encontro com você nesse lugar. Os pastores falam bastante isso, né? Quando estão pregando. Mano, você não está aqui à toa, não. Foi Deus que te trouxe. E de fato, tem um fundo de verdade, né? Principalmente para cristão, repito, né? Principalmente para cristão que procura viver conforme a vontade de Deus, que anseia por isso, né? Eu acredito que isso. Eu acredito firmemente nisso aí. Mas é assim mesmo que acontece. A gente não enxerga justamente porque a gente diz ser de Deus, mas a gente vive distante dele, sabe? Não é? A gente fala que é crente, diz que é de Deus, mas a gente vive distante dele. Se aproxima de Deus, assim como Elias, como Moisés, para você ver o negócio dele, como Paulo. Até os mais antigos, se a gente pegar a história do Evangelho também, como Spurgeon, os metodistas também, eles oravam direto. Sim, horas, né? Horas. A gente ora. A gente vai passar meia hora, 20 minutos de oração. Hora dá 5 minutos já dá sono. Nunca vi um negócio desse. Entende? Eu tinha um costume que eu estou tentando mudar. Às vezes subo para nessa linha lá de estudo e aí o que eu fazia? Eu primeiro ia estudar, aí quando começar a dar o sono, eu oro um pouquinho. Olha só. Aí agora eu estou começando a mudar. Então, primeiro orar, aí depois o resto eu estudo, né?
é melhor, né? É melhor e você aproveita bem o tempo de oração. Né? Mas é assim, a gente não ora se for comparado com aqueles homens lá. Não ora. Charles Finney, Jonathan Edwards, outros. John Wesley. Então vamos lá. Já leram esse 3 aqui? O lugar da adoração não, né? Ainda não. Lê aí, então. Lê, Marcão, por favor. É o lugar de adoração. Seguindo a conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, Nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus que satisfaz a necessidade humana não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano em espírito e em verdade. Amém. Bom, em continuação ao diálogo com o mestre, e após receber dele uma verdadeira aula sobre a água viva, água da vida, aquela mulher toma a iniciativa mais uma vez no diálogo. Sempre ela que iniciava o diálogo, né? E dessa vez para falar de uma outra necessidade, a de adorar a Deus. Ela pergunta a Jesus, em outras palavras, qual é o local para se adorar a Deus? Sabemos que naquela época existiam 2 locais sagrados, os quais eram utilizados para prestar adoração a Deus. Em Jerusalém, que era os judeus, digamos assim, os judeus legítimos, né? Da tribo de Judá ali, no Reino do Sul, e no Monte Gerizim, que era o samaritano, aquele povo mestiço lá, né? Quando foram cativos se misturaram lá, e eles adoravam no Monte Gerizim, em Samaria. Eram pontos distintos, né? Que eram usados para adorar ao mesmo Deus, pontos diferentes que eram usados para adorar ao mesmo Deus, mas que também servia para diferenciar judeus de samaritano. Tanto quando Jesus apareceu, a mulher já reconheceu, é samaritano. Aliás, tu é judeu, o que é que está fazendo aqui no nosso meio? Hein? O título que estamos estudando nesse subtópico, sobre o lugar de adoração a Deus, é extremamente importante e revela uma grande coragem por parte da editora CPAD, da Igreja IEAD, Evangelho Assembleia de Deus, e de todo o corpo de líderes responsáveis pela instituição. É muita coragem deles colocar esse título, na minha perspectiva, na minha visão. Por quê? Porque não dá para a gente falar de lugar de adoração em espírito e em verdade sem a gente falar a verdade. Que a igreja não é um local de adoração. O cristianismo não se resume, né, na instituição física. Não é só na igreja, né? Eu acho que as pessoas evitam muito isso, né? Eles omitem um pouco a verdade para que prendam o povo e tal, né? É uma questão de consciência, né? Não pode ser igual, irmão. A gente vai adorar a Deus. Então. A igreja é ele e ele não precisa ir para a igreja adorar. Olha só. A igreja é ele, né? Aliás, ele é um membro da igreja. E ele não precisa necessariamente de um lugar para adorar. Ele está indo, na verdade, um templo, digamos assim, uma congregação, sei lá. É chamado de igreja, respeitemos isso. Mas, igreja como minúsculo, né? Vamos lá para adorar, para confraternizar com os irmãos, para cultuar a Deus juntos, Comunhão. né? Um culto coletivo. Mas se o meu culto, irmãos, esse negócio é muito sério. Porque se o meu culto se resumir nisso aqui, eu estou perdido, eu não sou crente, cara. Mas é necessário. Não, aqui é necessário. Como que eu vou cear, batizar, né? Como que eu vou confraternizar com meus irmãos? Como que eu vou, por exemplo, convidar um ímpio
Adora Jesus lá em tua casa. Lá. Não cabe isso. Né? Eu tenho que trazer. Aqui é um local que se reúne, mas eu não posso confundir. Se eu, por exemplo, achar que eu fiz meu papel de crente, que eu fui domingo, terça e quinta para a igreja e está tudo certo com Deus, eu estou ferrado. Mas é o tempo Estou todo, ferrado. o tempo todo, né? Culto é vida com Deus. Culto é vida com Deus. Adoração, culto, serviço, refere a Deus, é vida com Deus. Se você não tem vida com Deus, você não adianta para a igreja. É vago a tua presença ali. Muito bem. Se você não tiver vida com Deus, sabe? Total. Casa, trabalho, tudo. Temor. Se você não tiver essa vida com Deus, você não adianta para a igreja achar que está cumprindo seu papel. Mas eu tiro por mim, tô tirando por mim. Se eu ficar um tempo sem vir para a igreja, Mas é porque você pôs na consciência. eu acho que Mas é por causa disso. É necessário, não estou falando que não é desnecessário, não. É necessário vir. Entende? É necessário, porque você precisa confraternizar com seus irmãos, se reunir em nome do Senhor. parece que você fica vulnerável. Assim, você não tem na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, onde toda a coisa da igreja surgiu ali, né, a organização e tal. Você não tem assim um negócio, um texto, um versículo, sei lá, que fica assim, não deixe de ir para a igreja. Tem Tessalonicenses, um único lá. Mas em Atos, você tem que ir para a igreja e tal. Quando diz assim, quando vocês se reunirem, não tem canto, tem hino. Ou seja, eles pressupõem que a igreja vai se reunir para adorar. Mas isso não resume o teu culto. Isso não resume o teu culto. A palavra igreja. Reunião de pessoas tiradas para isso, fora. há de concordar que tomou mais força mesmo quando Jesus se reuniu com os povos lá na praia, se reunia com os povos lá na praia, aí virou aquele negócio. Estamos aqui reunidos, os cães. Na igreja de. Pô, irmão, a gente precisa andar, senão não dá tempo. Eu tô confundindo com domingo. Domingo a gente vai para até 9h30, né? Aqui é só até 9. Ah, é? Mas na igreja de Atos não tinha igreja, né? Se reunia na casa das pessoas. Né? Ali eles cultuavam, via a palavra, cantavam e tal. É bíblico, é bíblico. Não estou falando que não é, não. Eu só estou falando que a pessoa que faz do culto, faz da reunião do sábado, do domingo, da terça, o seu culto, tá ferrado. Perdão pela palavra. Sai da minha frente que eu tô indo até no monte agora. Você é crente, né? Você está assistindo um negócio. Você tá assistindo um negócio, você está com controle, né? Está no seu poder, você vê o que você assiste. Todo esse temor, isso é culpa dele. Né? Você está no meio de pessoas, piadinhos, coisa tudo. Né? Você às vezes se solta, parece que é um ímpio junto com eles. É o gostosão. Então você tem que ser crente em todo lugar. Mas vamos lá. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Vamos lá, irmão Chagas, pode ler? É o primeiro dos dois. É o primeiro? Tá. Você pode ler então, irmão, lá. Aí você lê o outro. Posso ler Isaías? Primeiro de dois. O irmão me perdoa. O nome do irmão é? Marcelo. Desculpa, a gente às vezes não. Você pode ler então? Sim. Obrigado. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração, ao afirmar que oferecia água viva aos que têm sede, Jesus referia-se à vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que ele der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das palavras desse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existiam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a
A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém. Obrigado. Só para concluir o pedacinho que eu acabei falando, eu estava olhando aqui, é interessante. Não dá para a gente falar tudo, né, sobre o que envolve o culto, o título do tópico passado, a verdadeira, deixa eu voltar aqui para ver direitinho, o lugar de adoração a Deus, mas a conclusão que eu fiz foi a seguinte: o verdadeiro culto não é o que oferecemos a Deus na igreja, aos domingos e sábados, ou terça, ou qualquer outro dia da semana. O verdadeiro culto não é isso que a gente oferece, né? O verdadeiro culto é a vida que a gente oferece a Deus, uma vida totalmente devota a Deus. Esse é o nosso culto racional, que Paulo fala lá em Romanos 12, né? Transformar pela renovação do nosso entendimento, né? Para que experimentei qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o verdadeiro culto é esse. Não confunda, eu vou pro culto. Como assim eu vou pro culto? Você fica lá sentado, você não está cultuando a Deus. Você está ouvindo hino, você não está cultuando a Deus. Isso é muito compreensível. Culto a Deus é devoção pessoal, né? E aí não importa se você está em Samaria ou em Jerusalém, o dia que você está em casa ou na igreja. Você tem que ter essa vida com Deus. Mas vamos lá, o irmão leu aqui. O tema sobre a verdadeira adoração continua nesse segundo tópico, né? E nesse primeiro subtópico, que tem por título a adoração, podemos fazer uma precoce conclusão aqui de que todo verdadeiro adorador é uma fonte de água viva. Todo verdadeiro adorador, ele é regenerado, ele nasceu de novo, portanto ele tem o Espírito Santo e ele jorra vida. Ele jorra vida. As palavras dele têm direção, né? Não são vazias ao léu, né? Uma fonte de água viva, uma fonte de água que jorra para a vida eterna, ele né? Eu acrescentaria que todo verdadeiro adorador é uma fonte ambulante de água viva. Onde essa água viva, que é o Espírito Santo que corre nele, não se restringe a um determinado espaço geográfico. Né? Não se restringe a um determinado espaço geográfico, e sim a uma vida santa e consagrada a Deus. Quando que eu tenho que essa água viva flui positivamente, faz o efeito pelo qual tem que fazer, né? Fez ali Jesus com a mulher samaritana. Quando eu tenho uma vida devota a Deus, não quando eu estou num espaço geográfico que foi determinado ali pelo homem para que eu viesse supostamente fazer um culto a Deus. Não, meu culto é a minha vida devocional com Deus, né? No finalzinho eu tenho que acrescentar a necessidade de você estar reunido para adorar a Deus. Então os irmãos saem aqui com a mentalidade dizendo que eu não preciso ir para a igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou sintonizando os irmãos na questão da verdadeira adoração a Deus. Isso é necessário para todo cristão. Isso não pode ser omitido, escondido, mentido, não pode. Todo cristão deve saber que adorar a Deus é ter uma vida santa com Ele, um relacionamento pessoal, como se fosse pai e filho, marido e mulher, né? Que a Bíblia ilustra tanto essa relação de marido e mulher, pai e filho na Bíblia, querendo dizer que você, como crente, tem que ter com Deus, o Criador. Então é isso que eu estou tentando fazer. Um ponto importante a ser considerado nessa lição é que o sentido bíblico que se dá para o termo adoração é o mesmo que se dá para o culto, o serviço prestado a Deus. Sendo assim, quando falamos em uma adoração em espírito, nos referimos a um serviço ou um culto que não se limita a questões geográficas, né? E quando falamos em uma adoração, em verdade, só voltar aqui para a gente pegar direitinho. Quando nós falamos em uma adoração em espírito, primeiro em espírito,
nos referimos a um culto, a um serviço, né, que não se limita a questões geográficas. Ela é em espírito. Né? O verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito, é verdade. A mulher pergunta, qual foi a pergunta da mulher? Onde é o lugar certo? É aqui ou é em Samaria? Os judeus falam que é aqui, a gente fala que é lá. Aí Jesus respondeu, nem lá nem aqui, é em espírito. Ou seja, onde você estiver. Tira esse negócio de lugar. Se é na Aparecida do Norte, se é não tem. É em espírito e em verdade. Né? Se é na Assembleia, se é na Deus é Moço, não tem isso. É em espírito e em verdade. Então, hã? É no Ceará, no Juazeiro, não? É, no Juazeiro, faz isso, né? Agora, quando falamos em adoração em verdade, nós falamos em espírito. Em verdade, o sentido é de uma adoração que nasce no interior de cada ser, naquilo que de fato eu estou sentindo, né? Perante Deus. Então eu não vou tentar maquiar ou enganar Deus. Deus não se deixa enganar. Então se eu venho para a igreja, né, e tem outros objetivos que não seja cultuar a Deus, não é válido a minha estadia ali, no momento ali. Às vezes você vem seco e sai mais seco ainda, né? Estou perdendo tempo, né? Exatamente. Vamos pro outro, para todo tempo correr aqui para Acho que tem algumas igrejas que tá acabando com esse negócio de departamentos, né, irmão? Não sei. Departamentos das irmãs, Tá acabando? Tem um momento de louvor que é toda igreja junto. Todo mundo, e depois a palavra, né? Para que todo mundo Participe, né? Para que todo mundo. Então, mas isso é das igrejas pentecostais faz isso, né? A maioria das tradicionais não faz não. Eu fui algumas vezes na igreja batista. Até tem o departamento, mas não tem a divisão na Sim, na hora isso não tem. Levanta todo mundo Fui na Maranata algumas vezes, que é a igreja mais nova, pentecostal também. Na nossa série eles estão fazendo assim, né? Canta todo mundo, né? Todo momento de louvor, todo mundo falar. Mas isso é só liturgia, né? Isso aí não influencia. Não, eu estou falando porque aí você participa mais. Sim. Você participa mais. Ó. Você pode cantar junto com as crianças. Agora imagine você levantar junto com as crianças. Desse tamanho. A criança não participa. Vamos lá, 2. E a verdadeira adoração, pastor Douglas, pode ler? A criança nunca mais. É o 2 do 2. 2 do 2. Jesus E a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar esta verdade aos lembrarmos do Calvário do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a nossa adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontra. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Amém, obrigado. Bom, pegando aqui o gancho do último tema estudado, né, o Novo Nascimento, da semana passada, precisamos dizer que ninguém que não passa pelo Novo Nascimento, ninguém pode prestar uma verdadeira adoração, se não ter nascido de novo. Sem ter uma vida com Deus, né, e ter Deus na vida, é impossível cultuar a Deus de forma genuína e verdadeira. Se não tiver uma vida com Deus e ter Deus na vida, esse trocadilho aí válido, é impossível cultuar a Deus, né, de uma forma genuína e verdadeira. E essa verdade só faz sentido se entendermos que o nosso encontro aos domingos, aos sábados e em qualquer outro dia da semana não se resume no nosso culto, não resume o nosso culto. É apenas parte do nosso culto, né? Mas não do que propriamente dito.
A palavra culto, irmão, ela está... culto, adoração e serviço é tudo a mesma palavra, o sentido, né? Então, o serviço, o culto, a minha adoração, que é feita com hora marcada e com local marcado, aquilo é parte da minha adoração. Eu preciso entender isso claramente. Isso não é, quer dizer, eu venho, faço isso e o resto eu estou livre. Não é assim, como uma partida de futebol. Eu vou jogar futebol, depois eu faço qualquer outra coisa e está tudo certo. Não. Eu só vou ser cristão, né, genuíno, de fato, verdadeiro, se eu prestar um culto com a minha vida a Deus. Né? Culto é vida com Deus. Isso é uma verdade que não se fala muito, mas eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu fico me enganando a mim mesmo. Né? Me falando desde o início da aula aqui. Então, só continuando aqui, isso aqui não é uma aula. Eu coloquei aqui uma observação, né? Isso aqui não é uma aula de doutrinação, aliás, não sou nem pastor para isso, né? Está exortando aqui os irmãos. Mas uma coisa muito séria eu preciso falar. Não vos deixe enganar com promessas secundárias de bênçãos materiais. Não caiam em golpes de falsos pregadores cristãos, né, que vivem transformando a fé cristã em mercadoria, em barganhas com Deus. Deus vai te dar, Deus vai te prometer, pede a Ele, aquela coisa toda, sabe? Como se fosse um negócio tão pobre, irmão. Um relacionamento com pessoas, você está se relacionando com Deus, com alguém que te deu a vida, que morreu por você. Você precisa de quê? De comunhão com Ele. Você precisa ter comunhão com esse Deus que te criou. Essas coisas podem acontecer ou não? Não, essas coisas não é secundárias. Eu não estou falando de errado, que é pecado. Você buscar isso. Eu não busco. Mas não é errado, não vou contrariar a Bíblia, porque a Bíblia tem pessoas que buscavam, né? Mas você não vê um apóstolo buscando isso. O próprio Jesus, você não vê nenhum dos apóstolos rico morrendo com... todos eles entregando a sua própria vida por amor, gratidão ao que Deus fez. E aí você vive uma realidade totalmente oposta hoje. Até porque Jesus nos ensinou a gente buscar primeiro a justiça. Você pode buscar as demais coisas. Isso, exatamente. Então você é cristão quando você vive a realidade da sua transformação, né? A semelhança do que viveram os apóstolos, do que viveu Jesus. Uma vida simples, cheia de poder. Por que a gente não tem poder, irmão? As pessoas estão morrendo do nosso lado, a gente não consegue curar uma expulsar um demônio. Sabe, toda a igreja vai ser uma igreja morta. A gente tem uma fé subjetiva. A gente tem uma fé que o ladrão bate pé e está correndo. É coisa do tipo, sabe? Uma covidzinha está levando a multidão de crente aos prantos. Então é assim, a gente está materializando muito o que é espiritual. Né? Então eu estou fazendo essa alerta aqui, né? Como eu falei no início, eu não sou pastor, não estou aqui para exortar os irmãos, mas eu senti de fazer isso. Não caiam em golpes de falsos pregadores cristãos. São cristãos, mas estão ali com os desvios teológicos, estão pregando muitas vezes até heresia, né? E levando um monte de gente junto. Né? Eu gostaria de fazer apenas uma observação em cima do que é dito aqui pelo pastor Elinay Cabral. Ele diz que sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Bom, lamentavelmente a cerimônia da ceia, que é uma das duas ordenanças do Senhor Jesus, tem tido os seus propósitos adulterados a gosto do freguês. Quando eu falo a gosto do freguês, eu não estou falando
que é a gosto da igreja, é a gosto do pregador. O pregador prega o que quiser, isso é do Senhor. Que a gente faz um culto onde a gente tem que memorizar, né, o sacrifício da cruz e tal. Mas aí vem pregações, como a gente acabou de falar, onde fica motivando a igreja a pedir bênção. E, entende? Errado, então, poxa, mas sai do foco. É culto de ceia, pelo amor de Deus. É culto de ceia. Precisa ouvir uma palavra de Jesus morreu por nós. E aí a igreja está toda ali, se não pular, se não. Né? Lembrai de mim até que eu venha, né? Uma pregação mais cristocêntrica, né? Então, isso também está um pouco adulterado. A gente precisa também estar ficando esperto com isso, né? Atentos. Vamos para o 3? Não vai dar tempo não, mas a gente tem pelo menos assim. Adoração bíblica. Conceito bíblico de adoração. Vai, Luiz, pode ser? Na língua hebraica existe uma expressão chamada histar, né? Que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito, característico da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proxênio. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proscúneo significa adorar, ou o ato de adoração no diálogo com a mulher samaritana. Jesus utilizou o termo proscúneo. Vamos ver aqui. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele faz, o que ele é e faz. Bom, é importante ressaltar aqui que uma coisa é atribuir mérito ou valor a alguém, né? E outra coisa bem diferente é reconhecer tal mérito em alguém, né? O sentido da palavra adoração, proskuneo, né? Ou latreia aqui, que fala, refere-se à submissão de quem serve a outro, e fala que atribuir mérito ou valor. Na verdade, você não consegue atribuir mérito a Deus ou valor. Você pode reconhecer os méritos divinos, valores divinos, mas nunca atribuir. Quem é você, ser humano, para atribuir valores a Deus, né? Mas vamos para o 2, só para esse aqui é um pouquinho mais importante. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Amém. Bom, então vamos lá. Nesses últimos subtópicos, parece que o pastor ficou rodeando aqui na questão da adoração, foi o que eu tinha comentado no início, né? A ponto de ser repetitivo, né? E nos induzir também a ser repetitivo aqui nos comentários. E ele fala bastante sobre adoração. Entretanto, precisamos extrair aqui o ponto X dessa questão, desse ponto aqui comentado por ele, no comentário dele. E o que se destaca aqui como ponto X, né, é o seguinte: apesar dos sentidos originais do termo adorar, como beijar, prostrar-se, com a testa em solo, dobrar os joelhos, né? Esse é o ponto X que eu peguei para destacar aqui. Talvez o sentido mais aceitável pela atualidade da igreja, né, atualmente na igreja, seja o de uma rendição total e uma entrega plena a Deus. Antigamente se pegava a mão do patrão, do senhor, né, que tinha os escravos e tal, beijava, prostrava e tal. Aquilo resumia, definia a adoração, né, principalmente no Antigo Testamento. Hoje a gente entende como adorar uma rendição total e uma entrega plena a Deus, né? Isso resume temor absoluto, reverência, né?
Isso não necessariamente como era feito na velha aliança, mas como nos foi exemplificado pelos apóstolos e pelo maior de todos os servos, que foi Jesus. Ele disse que ele não vinha fazer a vontade dele, mas a do Pai, e ele, todo o tempo ele era obediente, reverente a Deus, né? Essa é a postura do cristão. Irmãos, acho que não dá, tem 3 minutinhos, dá para só ler pelo menos esses 3 aqui? Dá, pô. Então vamos lá? O serviço de Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento e soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele seja cumprido com os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo do Senhor. De tal forma que não podemos servir 2 senhores, mas somente um. Trata-se de uma entrega completa de Deus através do nosso existência. Amém. Bom, preste bem atenção aqui, irmão. Adoração como um ato de serviço a Deus. Eu penso que o sentido do termo adoração como sendo um serviço a Deus, esse sentido de serviço é um sentido secundário. Eu dizer que adoração é servir a Deus, é trabalhar para Deus, né? Eu penso ser um sentido secundário. Sabe aquela coisa que tem menor valor, menor importância, mas que é importante também, tem o seu valor também? Então é assim que eu entendo. Todo e qualquer serviço que prestamos a Deus deve ser o reflexo da nossa vida de santidade e devoção a Ele. Então eu trabalho, eu faço, eu atuo, entende? Igual os meninos aqui estão aqui, ó. Até mandei mensagem pro Doug, eu gostaria de ser chamado, eu gosto desses barulhos assim. É serviço, mas isso não resume o culto. Trabalhei para Deus, agora estou quente. Não, isso é reflexo de uma vida com Deus. Por isso que Tiago diverge um pouquinho de Paulo quando fala que festa em obra é morta, ele fala que mostra a tua fé, como, né, aquela coisa lá. É porque esse serviço, essas obras, tem que refletir a fé dele. Então, essa fé que é primária. Esse serviço, adoração como ato de serviço a Deus, é secundário, do meu ponto de vista, se eu entendi bem aqui. E, portanto, esse servir a Deus, eu estou terminando, irmão. Embora seja sinônimo de uma verdadeira adoração, servir a Deus, sinônimo de uma verdadeira adoração, ele não pode nem deve ser visto como uma causa em si mesmo, e sim como um efeito de uma vida transformada. Servir a Deus, tudo que eu faço aqui mais uma vez falando, é reflexo de uma vida transformada, e não se resume na minha adoração propriamente dita, né? Em outras palavras, não servimos a Deus para termos comunhão com eles. É o contrário, temos comunhão com Ele por meio da fé. Por isso servimos, ou adoramos, ou ainda cultuamos, né? Porque temos comunhão com Ele. O ensino pelo qual leva o homem a servir a Deus como algo que acrescenta à sua salvação pessoal é bem perigoso e não é bíblico. O ensino pelo qual leva o homem a servir a Deus como algo que acrescenta à sua salvação pessoal, trabalhar para Deus, fazer com que as pessoas pensem que isso está acrescentando a salvação deles, é bem perigoso e não é bíblico. Por isso que eu estou tomando esse cuidado aqui, irmão. Então acabou aqui, vai ficar só esse quadro. Pode só um, não pode ler. Uma experiência interior de adoração, 4. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes da face de Deus? A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, conhecendo-o como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos lá, então, só quem é de Deus tem sede de Deus. Só quem é de Deus tem sede de Deus, né? A necessidade que o homem tem de Deus não pode ser confundida com a sede de Deus, né? Eu ter sede de Deus que eu já bebi, né? Não é a necessidade ou a carência apenas, é uma sede, né? Então, isso é coisa que o homem natural não tem. Naturalmente, todos os homens têm uma carência de Deus.
que não é saciada através dele mesmo. Como diz um ditado popular, existe no homem um vazio do tamanho de Deus e que só é preenchido com Deus. Irmãos, acabou então, não dá mais tempo. 9h02.